A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que estão agora me assistindo. Nós estamos começando mais um culto online da Igreja Metodista da Taquara. Essa é uma estratégia, é uma ferramenta que nós estamos utilizando nesses tempos de suspensão dos cultos presenciais na nossa igreja. Você sabe, nós estamos vivendo como população mundial o enfrentamento contra o novo coronavírus. Mas isso não vai nos deter como igreja. Deus tem nos possibilitado ferramentas para que a sua palavra continue sendo pregada, para que a expansão do seu reino continue. Então, meu desafio para você é que você esteja assistindo os nossos cultos, que são no Facebook, no YouTube, no Facebook da igreja, no YouTube, que é meu pessoal. Também vamos compartilhar no Facebook e no YouTube da igreja local. Mas o desafio é que você continue nos assistindo e compartilhe com seus amigos e amigas o mais intensamente possível esses vídeos, porque nós sabemos que a palavra de Deus está sendo pregada. Muitas igrejas, muitos pastores e pregadores estão agora produzindo material online. Isso é muito bom. Quanto mais gente pregando a palavra de Deus, melhor. E quem é por nós não é contra nós. Mas nós, a Igreja Metodista da Taquara, temos o nosso material. Os pastores da igreja, eu estou aqui representando o corpo pastoral da nossa igreja, nós estamos produzindo o nosso próprio material. Então, eu gostaria muito que você valorizasse isso, que você assistisse, que você estivesse atento aos estudos que eu estou colocando no grupo de WhatsApp específico da igreja que nós criamos para isso, que você pudesse aproveitar e fazer esse estudo junto com outras pessoas, compartilhando esse estudo com outras pessoas e produzindo também a sua atuação evangelística nesse tempo de suspensão dos cultos presenciais. Lembre-se que você continua com o desafio de ser um propagador e uma propagadora das boas novas. Que o Senhor te abençoe nesse tempo, que nós vamos ficar aqui juntos. Até daqui a pouco. Graças a Deus, meu nome é Marta. Estou aqui para agradecer ao Senhor o que Ele fez na minha vida. Em 23 de outubro de 2019, eu estava passando muito mal, fui parar no hospital e o médico me informou que eu havia infartado. Aí o médico começou a me dar várias informações, que eu deveria fazer alguns exames, que eu deveria ficar ali em observação para receber medicação. E enquanto o médico falava, na mesma hora eu entrei em oração e comecei a clamar ao Senhor por cura, por restauração da minha saúde e pedir a Deus um coração novo, sabe? E alguns exames começaram a ser feitos e os exames saíram todos ótimos. Não dava infarte, não dava nada. No final do dia, o médico veio fazer a visita dele e falou que iria solicitar um novo eletrocardiograma. Só que esse eletrocardiograma seria feito só no dia seguinte. Irmãos, o dia seguinte chegou e eu acordei, entrei na caverna, me cobri ali debaixo do cobertor e clamei ao Senhor, né? Fiz a minha oração ao Senhor. E a minha oração já foi de agradecimento, agradecendo ao Senhor, porque tudo que nós pedimos em oração, irmãos, crendo, nós recebemos. E eu creio nisso. Eu creio que Deus restaurou a minha saúde, eu creio que Deus me deu um coração novo. Amém? Então, fui fazer o exame, acabando o exame eu perguntei ao médico que fez o exame como é que estava, né? Ele respondeu: senhora, não tem nada, parece que a senhora tem um coração novo. Aí eu fiquei muito feliz mesmo. Até porque Deus fez ele responder a pergunta bem clara, de maneira que não ficasse dúvida nenhuma, coração novo. E ali eu entendi que Deus realmente cuidou de mim, que Deus operou na minha vida. Amém? Eu agradeço ao Senhor por ter restaurado a minha saúde, por ter me dado esse coração novo. Amém?
Pessoal, nós precisamos conversar sobre contribuição financeira. Todo mundo sabe que as igrejas são mantidas a nível patrimonial e administrativo através das contribuições financeiras dos seus membros. E nós, como membros da Igreja Metodista da Taquara, a gente precisa manter o nosso foco também nesses princípios dentro do nível da razoabilidade, é claro. Então, vai estar passando aí na sua tela os dados bancários da nossa igreja, para você que quer e pode fazer a sua contribuição financeira através de depósito bancário ou transferência bancária. Então estão aí na sua tela os dados da igreja, como CNPJ, agência e conta, o nome do banco, que é Bradesco, e dessa forma você que pode e deseja, você vai poder contribuir. Em último caso, se você ainda tiver algum acesso à rua, se você ainda dentro da sua dinâmica de trabalho durante a semana, você desejar agendar na nossa igreja a sua ida lá para levar a sua contribuição, você também pode fazer isso. Lembrando que eu não estou estimulando ninguém a fazer isso. Eu não quero que você saia de casa exclusivamente para levar o seu dízimo ou a sua oferta na igreja, uma vez que nós estamos com os cultos suspensos, presenciais suspensos, então você não precisa ir na igreja exclusivamente para isso. Se eu quisesse que você fizesse isso, então a gente manteria o culto. Mas eu estou falando no caso de algumas pessoas que ainda têm a necessidade de ir à rua e precisam e preferem então fazer a sua contribuição agendando ir na secretaria. Você fazendo dessa forma, você vai chegar lá e vai preencher um formulário próprio, apenas botando o valor que você está dando e dando a sua assinatura junto com quem vai receber o valor, para que nós tenhamos assim o mínimo de transparência possível no trato com o dinheiro. Então, meus irmãos e irmãs, é fato que muita gente trabalha contra o princípio de dízimos e ofertas. E uma vez, o bispo, que foi durante 27 anos bispo da primeira região, o bispo Paulo Lockman, eu ouvi dele uma frase que me impactou e me abençoou bastante. Ele disse certa vez o seguinte: só fala mal de dízimo quem não é dizimista. Isso é fato. Você nunca vai ver um dizimista fiel a Deus falando mal de dízimo. Você só vai ver falando mal de dízimo quem não é dizimista, quem fica de fora da janela só criticando. Tem gente que diz que dízimo é coisa do passado, é coisa lá da lei de Moisés, e como a lei de Moisés já teria sido para eles satisfeita, então o dízimo não deve mais ser praticado. Quem fala sobre isso não leu a Bíblia, não conhece o mínimo do texto bíblico, porque se lesse a Bíblia saberiam que dízimo antecede a lei de Moisés. Dízimo não foi uma prerrogativa exclusiva da lei de Moisés. Pessoas antes de Moisés nascer já davam dízimo, já declaravam a fidelidade a Deus no dízimo. E tem gente que fala que dízimos e ofertas não devem ser praticados nos nossos dias de hoje, porque Jesus nunca corroborou com dízimo, o que também é uma inverdade, porque nunca leram então Mateus 23. Mateus 23 fala que Jesus, ao criticar os fariseus, ele disse: vocês não deveriam observar uma coisa e não observar outra. E Jesus estava fazendo uma crítica específica à manifestação quase que exclusiva dos fariseus na questão do dízimo, porque eles pregavam com muita intensidade a questão da contribuição financeira, mas não valorizavam outros princípios da vida cristã. Jesus então estava criticando aquelas pessoas dizendo: vocês falam tanto de dízimo, mas abrem mão de tantos outros princípios que deveriam observar. Ao falar assim, ao falar dessa forma, é óbvio que Jesus não está criticando o dízimo. Jesus está criticando quem está focando exclusivamente no dízimo. Então, não há qualquer justificativa bíblica para nós não sermos fiéis a Deus nesse princípio. Então, você que tem sido fiel a Deus, eu quero orar por você agora, consagrando ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Se você tiver condições, pegue agora esse valor, coloque na sua mão e nós vamos consagrá-lo a Deus. Se você não tiver condição de estar com o valor agora, mas está com o seu envelope, pegue-o agora. Se você não está nem com o envelope e nem com o seu dízimo ou a sua oferta em mãos,
coloque uma das suas mãos à altura do seu peito, como símbolo de uma entrega, como símbolo de dedicação do seu coração a esse princípio. Eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, diante, Pai, desse móvel que é o símbolo aqui nos nossos cultos presenciais da entrega do nosso dízimo e da nossa oferta, eu imponho minhas mãos sobre ele como um símbolo de dedicação da nossa vida a Ti, como símbolo, Deus, da nossa decisão de sermos fiéis no princípio dos dízimos e das ofertas. Sabemos, Deus, que os dias são maus, mas não é, Deus, por conta dos dias serem maus que vamos abrir mão da fidelidade, porque exatamente enquanto os dias são maus que nós vivemos a perspectiva de milagres do Senhor. Sempre na crise o Senhor fez avivamentos brotarem, sempre na crise o Senhor providenciou meios para que milagres acontecessem. Então agora, Deus, eu intercedo por esse meu irmão e por essa minha irmã, que sendo fiel ao Senhor, que sendo uma pessoa que não abre mão da fidelidade nesse princípio, é alguém que está semeando numa terra fértil que é o reino de Deus. E ao semearmos uma terra fértil, que possamos, Deus, colher muitos bons frutos dessa semeadura. Que seja, Deus, assim sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida das minhas irmãs. Eu profetizo agora sobre a vida desse empresário, sobre a vida dessa empreendedora que está vivendo o pânico, o pavor de possibilidades de viverem restrições nesse tempo. Eu agora, Deus, abençoo e intercedo sobre a vida desse chefe de família, dessa mulher que sobrevive, Deus, com o seu salário, do seu trabalho, mas que agora está vivendo um tempo de angústia. Eu intercedo sobre esses e essas que estão vivendo o tempo do desemprego, estão mais apavorados ainda. Eu intercedo por eles, Deus, para que eles tenham paz em Ti, para saberem que os memoriais, Deus, do Senhor estabelecem na nossa vida a possibilidade e a certeza de que o Senhor é aquele que intervém, que interfere na nossa vida, gerando milagres no tempo inoportuno. Eu oro e intercedo pelos meus irmãos e irmãs e faço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor continue te abençoando nesse tempo de tantas coisas mais, de tantas más notícias e maus prognósticos. Que o Senhor te faça prosperar num tempo onde naturalmente não se prosperaria. Fica agora com a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e seja abençoado por ela. Olá pessoal, está diante de nós mais uma vez o desafio da palavra de Deus, em que eu faço com temor e tremor, porque eu me sinto um privilegiado em poder ser um anunciador de boas novas. Nessa oportunidade eu quero falar para você sobre alguns princípios contidos a partir do texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Diz assim: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Memorial são relatos de memórias. Isso significa relato de memórias acerca de pessoas ou fatos relevantes ao longo da história. É quando você quer expor a vida de alguém ou um fato que aconteceu em algum momento da história que é muito relevante, que é importante para gerações futuras. Deus gosta muito de memoriais. Deus é eterno e por isso tudo que Ele faz dura eternamente. Então, dessa forma, quando Ele estabelece que o ser humano registre coisas que Ele, Deus, fez para que gerações futuras saibam, Ele está usando da estratégia de gerar renovação da esperança em pessoas que possivelmente, sem a referência histórica de que Deus já fez alguma coisa, poderiam desanimar. Nós, por exemplo, estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de más notícias, um tempo em que estamos lidando com um inimigo comum e ao mesmo tempo um inimigo invisível, que é um vírus que está aí no ambiente, que está nas superfícies que tocamos, que nós até procuramos nos precaver dele, mas que nós não temos o controle pleno.
Ou seja, contamos no fundo com a misericórdia de Deus. Então tudo isso nos apavora, tudo isso nos assusta, tudo isso gera para nós uma angústia muito grande. Então saber que nós temos um respaldo na história de um Deus que pode todas as coisas é relevante demais, é importante demais. Por isso, memoriais são relatos de memórias, exposições acerca de fatos ou indivíduos relevantes ao longo da história e que servem para nós como estímulo para continuarmos acreditando no Deus que tudo pode fazer. Se os memoriais, ou seja, se as ações de Deus ao longo da história são estratégias que Deus usa para gerar em nós confiança e renovação de forças, nós precisamos então aprender com esses memoriais. Precisamos então fazer uma revisitação na história para saber o que Deus já fez e ativar em nós o potencial dessas memórias. Deus, diz o texto que nós lemos, tudo que Ele faz dura eternamente. E Ele faz todas essas coisas para ser gerado temor em nós. Temor não é o pavor de Deus. Temor é o respeito e é estar a cada dia mais afeiçoado, mais apegado a Deus. Se Deus usa os memoriais como estratégia de nos aproximarmos dele, então nosso grande desafio é saber quais são os memoriais de Deus ao longo da história e ao mesmo tempo aprender com eles. Quer ver um primeiro memorial que eu gostaria muito de compartilhar com você? É o memorial que está descrito lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, aonde depois da guerra entre o povo de Israel com os amalequitas, aquele evento onde Moisés estava com os braços estendidos, intercedendo para o povo vencer, logo após o momento que o povo de Israel venceu aquela dura batalha, no versículo 14 do capítulo 17 de Êxodo, a Bíblia narra que Deus se manifestou, foi até Moisés e disse a ele o seguinte: Moisés, escreva num livro para que Josué e as gerações futuras saibam que eu, o Senhor, risquei do mapa a história dos amalequitas. E eles nunca mais vão perturbar, nunca mais eles vão ser uma pedra na frente, no caminho de vocês. Nunca mais eles vão se opor a vocês. Olha o que diz o texto: escreva em livros para que Josué e gerações futuras saibam disso. Sabe o que Deus estava querendo? Deus estava desejando que gerações futuras, ou seja, eu e vocês, gerações, pessoas que não viveram na época de Moisés, Deus queria que nós soubéssemos que Ele é o Deus das intervenções. Deus queria que nós soubéssemos que Ele é o Deus que intervém na história. Sabe para que isso? Não apenas para que fosse um registro histórico, mas para que nós aprendêssemos a temer a Deus a partir dessas coisas. Deus queria que hoje, nas nossas tribulações presentes, Deus queria que hoje, na sua dificuldade familiar, Deus desejou que hoje, nas dificuldades da sua saúde, Deus gostaria que hoje, nos seus desafios profissionais, os seus desafios ministeriais, nas angústias da sua alma, você soubesse que Ele é o Deus que intervém, Ele é o Deus que interfere na história da humanidade, para que todos nós pudéssemos ter a noção exata de que Ele permanece o mesmo. O que Deus queria é que, se uma vez estivesse escrito num livro, ou seja, memorial, nós pudéssemos acessar essas coisas e ter avivado, ter renovado na nossa alma hoje a esperança e a expectativa de que nós servimos ao mesmo Deus, que nele não há variação de mudança, que nele não há possibilidade alguma de esquecimento do que ele já fez no passado. Então, o primeiro memorial que eu quero compartilhar com você é o memorial das intervenções de Deus. Acredite, creia e usufrua do potencial de um Deus que é o mesmo, do potencial de um Deus que lá na época do povo de Israel com Moisés, mandou Moisés escrever um livro para memorial eterno, que ele riscaria do mapa a história dos amalequitas. E ele assim o fez, porque quem conhece um pouquinho da história do povo de Israel sabe que na época de Davi, os amalequitas foram totalmente destruídos e de fato riscados no mapa. Então guarde isso. Primeiro memorial, o memorial das intervenções de Deus. É aquela ação que fica registrada na história para provar que Deus permanece o mesmo.
E sabe qual é o nosso grande desafio? É que você e eu possamos também estabelecer o nosso memorial das intervenções de Deus. Sabe como é que você pode fazer isso? Lembrando, estabelecendo na sua mente, estabelecendo na sua alma, estabelecendo no interior da sua alma, manifestações da ação de Deus na sua vida ao longo da sua história de relacionamento com Ele. É que você possa lembrar de quantas vezes Deus te livrou, para que você possa lembrar de quantas vezes você disse que daquela situação desafiadora você não passaria, mas passou, você chegou aqui. Lembra quantas vezes você disse, dessa eu não vou passar, e você passou, você chegou aqui. Lembre-se disso, estabeleça isso como um memorial das intervenções de Deus, para que hoje, num tempo sombrio, num tempo que não é oportuno, num tempo de más notícias, num tempo onde nós estamos vivendo a apreensão de coisas e de inimigos que nós sequer sabemos como lidar contra ele totalmente, você possa lembrar e saber que não importa qual é o inimigo, importa é saber que há um registro histórico de um Deus que intervém, de um Deus que interfere a favor do seu povo, de um Deus que permanece o mesmo. É por isso que a narrativa bíblica nos faz lembrar sempre daquele versículo que diz que nós servimos a um Deus que nunca se viu, nem nunca se ouviu alguém parecido com Ele, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, guarde isso, memorial das intervenções de Deus. Quer ver um outro memorial muito importante na nossa caminhada com Deus, para que a gente possa lembrar das ações de Deus no passado e renovar, reavivar isso na nossa vida hoje? É o memorial da revelação e do chamado de Deus. Guarde isso, memorial da revelação e do chamado de Deus. O livro de Abacuque, no capítulo 2, o versículo 2, a Bíblia diz que Deus falou para o profeta o seguinte: escreva em letras garrafais, para que até aqueles que passem correndo possam ler e possam entender a revelação que eu estou te dando. Só para que você entenda um pouquinho o contexto, o livro de Abacuque foi escrito a partir das reclamações de um profeta. E ele questionava a Deus por que aparentemente o seu povo estava abandonado. E o que acontece é que no capítulo 2, como eu mencionei no versículo 2, Deus disse a Abacuque: escreva então em letras garrafais a visão que eu vou te dar, a revelação que eu vou te dar, para até aqueles que estejam passando, correndo, possam ler isso. Quando Deus disse para Abacuque: olha, até quem passa correndo tem que ler o que eu vou mandar você escrever, significa que Deus estava querendo que Abacuque entendesse de uma vez por todas que precisava ficar claro para todas as pessoas qual era a vontade, o chamado e a revelação dele para Abacuque. Então, quando Deus manda Abacuque escrever, registrar isso, ou seja, um memorial para gerações futuras entenderem qual era o chamado de Deus, esse é um desafio que Deus faz para mim também hoje. Que no meio do caos, no meio das lamentações, no meio da reclamação, no meio da nebulosidade, no meio das más notícias, no meio de coisas ao nosso redor que não nos favorecem, o que faz a diferença na nossa vida é que o chamado de Deus precisa ficar claro para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam saber o que Deus quer fazer na minha vida e o que Deus quer fazer na sua vida. É o memorial da revelação e do chamado. Não adianta apenas a gente ficar reclamando, não adianta apenas a gente ficar murmurando, não adianta apenas nós olharmos para os noticiários e ficarmos contabilizando as más notícias. O grande desafio a partir do memorial do chamado é fazer com que fique claro e exposto o que Deus quer fazer na nossa vida. Não para a nossa vaidade, não para que as pessoas saibam para que Deus me chamou ou qual é a minha habilidade. Mas eu preciso ter um marco histórico, eu preciso ter uma referência histórica do chamado de Deus na minha vida. Isso precisa ficar claro, para que em todo tempo de crise, de lamentação, de angústia, eu possa fazer valer na minha vida o chamado que Deus me fez. Saiba de uma coisa, o que alimenta o homem e a mulher de Deus não são as boas notícias em detrimento das más.
Você não precisa ficar esperando os noticiários, os telejornais te mandarem por WhatsApp uma mensagem de uma cura para o novo coronavírus. Você não precisa abrir os jornais, ler as revistas ou ligar a televisão e ouvir uma boa notícia para ser atualizado na sua esperança em Deus. Abacuque achava que Deus precisava manifestar uma boa notícia para ele. E sabe o que Deus disse para Abacuque? Você só precisa estar na sua torre de vigia e escrever em letras garrafais, para até quem passa correndo saber o que eu estou revelando para você. O homem e a mulher de Deus não se alimentam de boas notícias. O homem e a mulher de Deus se alimentam do chamado que foi feito. Quem passa correndo precisa saber o que Deus me chamou para fazer. Eu fui chamado para ser um pregador da palavra. Eu gostaria agora de ligar a televisão e ter uma boa notícia. Ter uma notícia de um remédio que foi produzido, fabricado para a cura do novo coronavírus. Mas eu, como homem de Deus, você como homem de Deus, como mulher de Deus, nós não nos alimentamos de boas notícias. Nós nos alimentamos do chamado que Deus nos fez. Eu preciso ter um memorial do meu chamado. Eu preciso ter uma memória. Eu preciso ter um marco do chamado, da revelação de Deus na minha vida. Eu preciso lembrar a todo tempo de onde Deus me tirou, do que Deus me chamou para fazer. E isso, exatamente isso, ser o alimento da minha vida. Tem muito homem e mulher de Deus angustiado nessa hora, prostrado, esperando uma boa notícia. Quando a Bíblia diz que não são as coisas externas que nos alimentam, a Bíblia diz que é do nosso interior que fluiriam rios de água viva. Você, homem, mulher de Deus, você está esperando de fora para dentro. Quando a Bíblia diz que é do teu interior, é de dentro para fora que se manifestam as coisas boas de Deus. Então o que eu preciso é estabelecer um marco, um memorial do meu chamado. Quando foi que Deus me chamou? Quando foi que Deus fez gerar e brotar dentro do meu coração essa chama, esse fogo pela palavra dele? Quando foi que Deus me chamou para ser um pregador, um evangelista da sua palavra? Quando foi que Deus acendeu dentro de mim essa chama pelos perdidos? Por ter aqui agora a palavra de Deus acessível, por poder ter você agora me escutando, me ouvindo, me vendo, pregando a palavra de Deus. Quando foi que Deus me chamou para isso? Eu preciso ter em todo tempo esse marco na minha mente, esse memorial na minha alma, para que em tempos como esse, tempos nebulosos e inoportunos, eu possa me valer desse memorial. Lembra do que eu te falei? Lembra do que Eclesiastes 3,14 diz? Deus faz todas as coisas com propósitos eternos. E tudo o que Ele faz é para gerar temor no ser humano. Quando Deus me chamou para o Evangelho, quando Deus me chamou para o ministério da palavra, quando Deus me chamou para o ministério pastoral, sabe o que Deus estava querendo com isso? Deus estava querendo que hoje, em tempos nebulosos, em tempos inoportunos, eu pudesse ter a minha mente focada não nas más notícias, mas naquilo que Ele me chamou para fazer nele, que isso seria o meu combustível para dias ruins. Abacuque queria uma palavra de Deus, Abacuque queria uma resposta de Deus para a condição de prostração do seu povo. Mas aí Deus foi até o profeta e disse: eu não preciso falar o que você quer ouvir, eu preciso que você escreva como um memorial para gerações futuras, até quem passe correndo consiga identificar, que seja um marco, aquilo que eu quero falar e quero revelar a você, aquilo que eu te chamei para fazer. Aí você sabe como é que terminou o livro de Abacuque. O profeta que começou lamentando termina o seu livro, o seu relato declarando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto das árvores, ainda que não haja vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, todavia eu me alegrarei naquilo que Ele me deu para fazer. Então o que mudou na vida de Abacuque? Para que ele deixasse de ser um profeta reclamão e passasse a ser um homem cheio de fé. O que mudou na vida de Abacuque é o desafio que Deus propõe diante de mim, de você, para que mude a nossa vida também. O que mudou é que Abacuque definiu um memorial do seu chamado.
escreva em letras garrafais, até quem passe correndo consiga identificar o que eu quero fazer na tua vida e a revelação que eu estou te dando. Passar correndo e conseguir ler significa que tem que ficar claro para todo mundo. Você não foi chamado para ser um agente secreto do reino. Você não foi chamado para ser uma pessoa escondida, vivendo resignada, escondidinha em algum banco, em alguma cadeira de alguma das nossas igrejas, sem ter um ministério relevante, sem ter um chamado que seja luz para muitas pessoas que estão em trevas. Pare de achar que você, como um homem, como uma mulher de Deus, precisa ser alimentado por boas notícias para ter esperança. Em meio a tantas pessoas que estão agora sem esperança alguma, levante-se como um homem, como uma mulher que tem um memorial de chamado. Quando foi que Deus te chamou? Quando foi que Deus fez aquecer no seu peito a chama pela vida e vida em relacionamento íntimo com Ele? Faça brilhar isso de novo. Eu quero encerrar essa reflexão dizendo para você sobre mais um memorial que nos ativa em esperança em um tempo de desesperança. Primeiro memorial é o memorial das intervenções de Deus. É saber que não existe inimigo visível ou invisível, grande ou pequeno, que Deus não saiba dar conta dele. Então lembre-se do que Deus já fez e atualize a sua vida a partir do dia de hoje naquilo que Deus pode fazer de novo. Segundo memorial é o memorial do chamado e da revelação de Deus. Saia dessa inércia, pare de ficar achando que você precisa de boas notícias. Você precisa ser reativado no chamado que Deus te fez um dia. E em terceiro e último lugar, nós precisamos estabelecer o memorial da salvação. Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 14, Deus revelou a Moisés o seguinte: escreva para que as gerações futuras saibam que esse dia eu estabeleci por memorial eterno uma aliança entre eu e o meu povo. E sabe qual era o contexto desses dois versículos que eu acabei de mencionar? Quando o povo de Israel recebeu finalmente da parte do Senhor, não foi da parte de Faraó não, da parte do Senhor, a manifestação, a declaração de que eles podiam sair do Egito, Deus disse para eles o seguinte: essa vai ser a última noite de vocês como escravos no Egito. Passem nas portas o sangue de um cordeiro, e quando o anjo da morte passar pelo Egito nessa noite, ele vai poupar os primogênitos do Egito que estiverem com o sangue na porta. Isso significa que eu vou estabelecer um memorial eterno entre vocês, o meu povo, e entre eu, Deus. E vocês vão saber para sempre que eu salvei vocês do Egito e livrei vocês da condenação no Egito como escravos. Então, para encerrar, nós precisamos estabelecer o memorial da salvação. O memorial da salvação é aquele marco histórico em que Deus nos salvou, em que Deus nos tirou das garras do pecado e da morte, aonde nós encontrávamos prazer no pecado. Eu sei quando foi que Deus fez isso na minha vida. Eu era ainda um adolescente, já criado na igreja, já sabendo princípios e fundamentos cristãos, mas precisei ter a minha experiência marcante com Deus. Precisei ter a minha experiência de salvação com Deus. Um dia eu posso compartilhar melhor isso com você. Isso aconteceu em dezembro de 1993. Eu era um adolescente, estava começando a minha adolescência e tive uma experiência marcante com Deus. Ali estabeleceu-se o meu memorial de salvação. Sabe por que o memorial de salvação é importante? Porque todas as vezes que eu sou tentado a desviar os meus olhos de Deus, todas as vezes que eu sou tentado a tirar os meus olhos do foco da salvação em Deus, da vida com Deus, todas as vezes que eu sou tentado em tirar os meus olhos de Deus, eu lembro do que Deus fez naquele dia, naquele dezembro de 93 na minha vida. Todas as vezes que eu sou tentado a achar que Deus esqueceu das promessas que um dia Ele me fez, eu lembro de dezembro de 93.
Todas as vezes que eu sou tentado a abandonar projetos que Deus colocou nas minhas mãos, porque eu estou cansado, porque alguém fez alguma coisa que eu não gostei, todas as vezes que eu sou tentado, incentivado pelo maligno, pelo diabo, a tirar os meus olhos fixos da cruz, eu lembro do que Deus fez comigo naquele dezembro de 93. Eu lembro do amor de Deus à minha vida. É como se eu fechasse os olhos agora e sentisse de novo aquela paz na minha alma, aquela visitação de Deus sobre o meu corpo, aquela sensação satisfatória, aquele arrepio que foi tomando os meus pés e foi dominando a minha vida. É como se eu sentisse isso agora de novo. É como se eu sentisse, não, eu sinto isso de novo. E todas as vezes que eu sou tentado a olhar para trás, todas as vezes que eu sou tentado a ter uma vida espiritual medíocre, todas as vezes que eu sou tentado a ter uma vida espiritual no nível da mediocridade, eu lembro do que Deus um dia fez na minha vida, do chamado que Ele um dia me fez, da salvação e do prazer de andar com Ele, daquele prazer da descoberta das primeiras coisas. Eu lembro daquele tempo e eu decido que aquilo que eu vivenciei com Deus vale a pena viver de novo. É o meu memorial da salvação. Várias vezes eu lembro do que Deus fez comigo a partir de dezembro de 93. Então, pesando na balança, o meu desânimo, a minha tentação de tirar o foco das coisas de Deus, a minha tentação de ter uma vida cristã, espiritual medíocre, eu sou então desafiado, através do meu memorial da salvação, a viver tudo de novo, a ter renovado a alegria da salvação. Qual é o seu memorial da salvação, meu irmão e minha irmã? Quando foi que Deus te salvou? Quando foi que Deus te chamou para andar perto com Ele? Quando foi que Deus tirou cada espinho do teu corpo? Quando foi que Deus curou as mágoas da tua alma? Quando foi que você levantou as suas mãos e declarou que a sua vida era totalmente de Jesus? Esse é o marco da nossa salvação. Deus falou para Moisés: escreva num livro para memorial eterno, que hoje não apenas poupei os primogênitos do meu povo, como tirei o meu povo das garras do faraó, como eu libertei o meu povo do jugo da escravidão do Egito. Escreva para que todos saibam. Então Deus está querendo que você também estabeleça marcos, memoriais à sua alma, da salvação dele, para que essas coisas possam ser para você sempre a maneira de você voltar-se para Deus quando você for tentado a tirar os seus olhos fixos dele. Então eu encerro lembrando a você que memoriais são relatos de pessoas ou de eventos ao longo da história, para que nós possamos ter esses memoriais como referências daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu mencionei para você o memorial das intervenções de Deus. São os momentos da nossa história em que Deus já fez algo de bom. Se Ele já fez, Ele não deixou de ser Deus, Ele continua sendo o memorial do chamado e da revelação de Deus, que são aqueles marcos históricos na nossa alma, do que Deus nos chamou e do que Deus nos deu como incumbência ministerial. Lembre-se, o homem e a mulher de Deus não são alimentados por boas notícias, é de dentro para fora, do vosso interior fluirão rios de água viva. O homem e a mulher de Deus são alimentados por aquilo que Deus nos chamou para fazer. E por fim, lembre-se que nós precisamos urgentemente estabelecer o memorial do chamado, que são aqueles marcos históricos do momento do primeiro amor, onde Deus nos chamou para andar perto dele, e que fazem toda a diferença no momento em que somos tentados a tirar o nosso foco em Deus. Lembre-se dessas coisas, estabeleça esses memoriais na tua vida, e que a bênção do Senhor te alcance em todo o tempo. Pessoal, estou fazendo questão de encerrar esse nosso culto online, mostrando para você o templo da nossa igreja vazio. E não é apenas para gerar saudade em você não, saudosismo não, mas é para mostrar para você sobre a sua responsabilidade de estar orando pela sua igreja.
orando pelos seus pastores, por cada membro da nossa igreja, para que eles fiquem livres de todo mal, para que Deus possa abençoar essa casa. A Bíblia fala que Daniel, durante 3 vezes no dia, ele levantava as suas mãos e abençoava Jerusalém. Faça o mesmo. Que Deus te abençoe. Até domingo, mais um culto online.